22, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Apocalipse, capítulo 22, do 1 ao 5. Apocalipse, capítulo 22, do 1 ao 5. Amém, irmãos? Vamos nos pôr de pé para a leitura deste texto. E mostrou-me um rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nele estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão. E verão o seu rosto. E na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo o sempre. Amém. Irmãos, podemos assentar? Nesta noite, irmãos, nós vamos, por alguns minutos, falar em um tema. O tema da mensagem desta noite é: o céu é um lugar maravilhoso, de glória e de gozo. Acabamos de ler este texto. E eu creio, irmão, se eu fizesse uma pergunta aqui nesta noite, quem deseja morar no céu, eu creio que todos vão levantar as suas mãos. Vou fazer essa pergunta: quem deseja morar no céu, levante suas mãos. 100% da igreja deseja morar no céu. Eu também, irmãos, um dia eu quero estar no céu, lindo céu, rua de ouro e de cristal. Eu quero abraçar o meu Rei Jesus, o meu Senhor. E nessa noite, irmãos, queremos falar por alguns momentos, alguns minutos, neste tema: o céu é um lugar maravilhoso de glória e gozo. A Bíblia diz que o céu será um lugar de glória. Lá, irmãos, nós vamos viver eternamente com o Senhor Deus. E de eternidade em eternidade, lá no céu, nós vamos adorar o Cordeiro que foi morto e reviveu. Aquele que morreu numa cruz pelos nossos pecados, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, que morreu numa sexta-feira e ressuscitou no domingo. Nós vamos adorar Ele de eternidade em eternidade. E nós vamos dizer que Ele é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E o céu, irmãos, a Bíblia diz que será um lugar de gozo também. É um lugar de delícias mil. Lá no céu, irmãos, nós não vamos ter dor, nem sofrimento. No céu nós não vamos ter tribulações que temos aqui nessa terra. No céu nós não vamos, irmãos, precisar de pagar energias. Não vamos precisar, irmãos. Porque o próprio texto diz que Jesus é a lâmpada no céu. E Ele vai iluminar o céu de eternidade em eternidade. Lá não haverá trevas. Lá haverá somente dia. E de eternidade a eternidade nós vamos cantar naquele grande coral, o coral de milhões de vozes. E eu quero estar lá. Eu estou trabalhando, estou combatendo o bom combate, porque um dia eu quero estar lá. E toda a igreja, eu creio, que vai estar também. O tema, irmãos: o céu é um lugar de glória e de gozo. O céu é um lugar de glória e também de gozo. O céu, irmãos, é o lugar onde o pecado não entrará. O primeiro tópico dessa mensagem
o céu é um lugar onde o pecado não entrará. Irmãos, o pecado não entrará no céu. A Bíblia diz que o pecado não entrará no céu. Nenhuma coisa que contamina não entrará no céu. Nós acabamos de ler o versículo 3 e está escrito assim: ali nunca mais haverá maldição contra alguém no céu. O pecado não entrará no céu. E no céu também não entrará, irmãos, o diabo, o inimigo de nossas almas. O capítulo Apocalipse, capítulo 21, versículo 27, eu quero ler com os irmãos, e está escrito assim: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida e do Cordeiro. No céu, irmãos, não entrará o pecado no céu. No céu, irmãos, é um lugar onde o pecado não entrará. Nada que cometa pecado. No céu entrará, irmãos, o pecador arrependido. Todos nós que estamos aqui nesta noite prestando culto ao Senhor nosso Deus, todos nós somos pecadores arrependidos. E o pecador que se arrependeu dos seus pecados, que se converteu ao Evangelho, que recebeu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, entrará no céu, mas não entrará coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida e do Cordeiro entrarão nos céus. E todos aqueles que estão escritos os nomes no livro da vida, um dia Deus vai fazer chamada. Até um hino do cantor cristão, o refrão dele é assim: quando se fizer chamada, eu lá estarei. E um dia, o Senhor Jesus, ele vai abrir o livro da vida. E ele vai abrir o livro da vida e o Senhor Jesus vai fazer chamada. Ele que vai abrir. E ele vai começar, eu não sei se ele vai começar pela letra A até a Z, mas ele vai chamar todos os nomes que estiverem escritos no livro da vida. E o seu nome, meu irmão, o nome dos irmãos que estão aqui na igreja nesta noite, o meu nome, vai estar escrito lá. E quando o Senhor Deus fizer chamada no livro da vida, nós vamos entrar um a um pelos portões das mansões celestiais. Mas o pecado não entra no céu. Nenhuma abominação entra no céu. Por isso que o Senhor Jesus, por este motivo que o Senhor Jesus, os profetas, os discípulos, a mensagem do Evangelho sempre foi esta: arrependei-vos e convertei-vos. Porque o homem, para entrar no céu, ele precisa de se arrepender e de se converter ao Senhor para entrar no céu. Porque no céu entra aquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aqui nesta noite, irmãos, eu vejo todos os irmãos aqui que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Jesus te lavou e te remiu. Jesus pagou um alto preço pela sua vida, meu irmão, na cruz do Calvário. E o seu nome, meu irmão, foi escrito no livro da vida porque Jesus morreu. Se Jesus não tivesse morrido, ai da humanidade, a humanidade estaria perdida. Mas já era propósito de Deus desde a fundação do mundo que o seu único filho, o seu primogênito Jesus, morresse numa cruz. E ele morreu no Monte Calvário, ele morreu e ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Jesus levou sobre si. E hoje nós temos vida e vida em abundância porque ele morreu numa cruz pelos nossos pecados. Entrará no céu, irmão, aqueles que se arrependeram de seus pecados e se converteram ao Senhor Deus. Aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro entrarão nos céus. Irmãos, eu vejo muitas pessoas hoje na cidade de Itaperuna que
O Senhor Jesus morreu para elas também. Pessoas que estão nas drogas, na prostituição, nos vícios, no roubo, na criminalidade, Jesus também morreu por essas vidas e deu o seu precioso sangue por essas vidas. E se um pecador, irmãos, ele se arrepender, ele entrará também nos céus. Às vezes a gente ouve, irmãos, até irmãos nossos dizer assim, para aquele não tem mais jeito. Eu já ouvi pessoas dizer que pau que nasce torto morre torto. Não, irmãos. Pau que nasce torto, há um carpinteiro, e esse carpinteiro é o Senhor Jesus de Nazaré. Ele transforma a vida, um homem que é todo torto, um homem que vive uma vida toda em pecado. Jesus, ele transforma esta vida e escreve o nome deste homem no livro da vida e salva o homem que se converte ao Evangelho. E às vezes a gente ouve, irmãos, eu ouço até de cristãos, para aquele não há mais jeito. Por que não há mais jeito? Porque ele está nas drogas, ele está lá no fundo do poço e não tem mais jeito. Tem sim. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há salvação. Depois da morte, segue-se o juízo de Deus. Depois da morte. Mas enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, Jesus, ele quer salvar o pecador enquanto ele estiver vivo aqui nessa terra. E o nosso Senhor Jesus, ele pega um homem lá, no lamaçal do pecado, na sarjeta, um homem que o diabo está escravizando ele, e o Senhor Jesus transforma aquela vida que para muitos não há mais jeito. Jesus transforma, porque ele morreu. Isaías capítulo 53 está escrito que ele foi ferido pelos nossos pecados, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E ele morreu para nos dar vida eterna e vida em abundância. Irmãos, eu vi agora há poucos dias um homem mendigo, todo sujo, com roupa toda rasgada, e um homem que para muitas pessoas, até religiosas, achava que para aquele homem não tinha mais jeito. E depois eu vi ele o antes, todo sujo, todo rasgado, com roupa com mau cheiro, talvez até o seu corpo com mau cheiro. O mendigo às vezes tem mau cheiro. E eu vi o antes e o depois, dentro de uma igreja de terno e gravata, talvez até já um pregador, um pastor, pregando. Eu vi essa foto, né? Eu não sei se foi no grupo dos pastores aqui da Associação Extremo Norte, mas alguém me mandou um antes e um depois de um homem que para a sociedade ele não tinha mais jeito, mas para Jesus ele tem jeito sim. Porque Jesus, irmãos, ele não olha para a aparência do homem. Jesus, ele olha para o nosso coração. Nós olhamos para a aparência e nós julgamos as pessoas através da aparência, mas Jesus, irmãos, ele olha para o nosso coração, e ele morreu para transformar toda a humanidade, para dar salvação a toda a humanidade. Ele não quer que nenhum homem morra sem salvação, sem vida eterna. O segundo, irmãos, tópico da mensagem desta noite: o céu é um lugar onde a serpente não terá lugar para ela. Os irmãos sabiam que a serpente, lá no jardim do Éden, ela enganou Adão e Eva? A serpente, o diabo, ele entrou na serpente. Ali houve um espiritismo. O espiritismo diz que fala sobre a reencarnação, né? E ali a serpente, o diabo entrou na serpente, e o diabo ali, ele seduziu a mulher e o homem. Ele enganou a mulher e o homem, Adão e Eva. Adão e Eva, o Senhor Deus disse assim para eles: todos os frutos do jardim do Éden vocês podem comer, todos. Há apenas um fruto que vocês não podem comer, o fruto da ciência do bem e do mal. E o homem, irmãos, tudo que é proibido o homem quer fazer, não é assim? Tudo que é proibido. Deus, ele proibiu o primeiro homem, Adão e Eva: não coma do fruto da ciência. E ele comeu. E ele comeu e desobedeceu ao Senhor Deus. E a serpente, irmãos, ela não entrará no reino de Deus, nos céus. E houve a batalha no céu. Miguel e os seus anjos
batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Irmãos, esse dragão, irmãos, é a antiga serpente. O diabo, irmãos, a serpente, não entrarão no reino dos céus. E foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente chamado diabo. E Satanás, que enganava todo mundo, ele foi precipitado na terra. E os seus anjos foram lançados com ele. O diabo, irmãos, quando ele se rebelou contra Deus no céu, ele foi expulso. Uma terça parte dos anjos de Deus se rebelaram contra Deus. Eles foram expulsos do céu. O diabo, ele foi expulso, uma terça parte dos anjos que se rebelaram contra Deus. E eles foram expulsos do céu, estão aqui na terra. Ele veio matar, roubar e destruir. Ele está enganando as pessoas. Ele é o acusador. O diabo, ele te acusa quando você faz algo e você acha que aquilo foi errado. O diabo, ele fica 24 horas te acusando. Mas como o diabo, ele acusa o homem, ele veio para roubar, matar e destruir, para acusar, para enganar, para matar. Jesus, irmãos, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E todo o pecado que o homem cometeu no tempo da ignorância, Jesus perdoa todo o pecado da humanidade. O pecado do homem, irmãos, ele pode ser escuro. O pecado do homem pode ser um grande pecado. Jesus, irmãos, ele morreu numa cruz do Calvário, e ele morreu para nos dar vida eterna, para perdoar os nossos pecados. E a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor Jesus, todo o poder, Mateus capítulo 28, versículo 18, está escrito que todo o poder foi me dado nos céus e na terra. E o Senhor Jesus, ele tem um poder para perdoar pecados. Enquanto o acusador, o diabo, a antiga serpente, ela quer acusar. O diabo, ele acusa. Jesus, ele perdoa. Jesus, irmãos, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, ele perdoa os nossos pecados e ele não se lembra mais dos nossos pecados. E o diabo, ele está aqui, irmãos. Aqui na terra, uma terça dos anjos do Senhor foram expulsos, eles estão aqui. Ele está bramando como leão, buscando a quem possa tragar, e a Bíblia diz: se possível for, até os escolhidos serão enganados. Então, meu irmão e minha irmã, seja fiel ao Senhor até a morte. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Meu irmão e minha irmã, não deixa nada nem ninguém roubar a sua coroa. O apóstolo Paulo, ele disse: combatia o bom combate. Enquanto ele viveu, ele combateu o bom combate. Um dia, o apóstolo Paulo encerrou a sua carreira e guardou a sua fé. E ele morreu aqui neste mundo, fechou os olhos aqui neste mundo e abriu os olhos lá na glória, nos céus. Vale a pena ser fiel. Mas este dragão, irmãos, esta antiga serpente, o diabo, o que está preparado para ele agora, eles estão aqui na terra, eles vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. O diabo, a antiga serpente, o dragão, a morte, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Eles não entrarão no reino do céu. O diabo e os seus anjos serão lançados no lago de fogo e enxofre. No céu não haverá lugar para a antiga serpente. O diabo, irmãos, não há lugar para ele no céu. O diabo e a morte vão ser lançados no inferno. E um dia a morte não vai ter poder mais para matar ninguém, porque ela vai morrer, ela vai ser lançada no inferno. O diabo e a morte, eles não entrarão no reino dos céus. E o diabo, irmãos, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta, o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Olha, irmãos, o inferno não é lugar para cristãos. O inferno não é lugar para homens e mulheres. O inferno é um lugar para o diabo, para a antiga serpente, para o falso profeta e a besta.
vão ser lançados no inferno. Mas Deus não fez o inferno para homens. Deus fez o céu para homens. Deus, ele fez o céu para todos nós que estamos aqui nesta noite. Deus fez o céu para você, meu irmão, para você, minha irmã, para você, jovem. Deus, ele fez o céu para todos os habitantes da terra. Mas o homem, ele tem que escolher o céu. Deus, ele dá o direito de escolha, livre-arbítrio. Livre-arbítrio, o homem escolhe o caminho estreito, ele tem direito de escolher, ou o caminho largo. Livre-arbítrio é o homem escolhe o céu, lindo céu, lugar de gozo, de glória, ou o homem escolhe um lugar de tormento, que é o inferno. Deus deixou o homem escolher. O Senhor Jesus não quer que nenhum homem seja condenado. Nenhum homem, somente a antiga serpente, o diabo, a besta, o falso profeta serão lançados no lago de fogo e enxofre. Mas o Senhor Deus não fez o céu para ninguém, Ele fez o inferno para ninguém. Ele fez o céu para você, meu irmão. E o Senhor Deus, Ele quer que nesta noite você saia daqui deste templo com o seu nome escrito no livro da vida. Se há alguém aqui nesta noite que ainda não tem o seu nome escrito no livro da vida, que esta noite seja uma noite de salvação. Que esta noite você possa, irmãos, entender a mensagem do Evangelho e possa dizer assim: o céu Deus não preparou para mim, Ele preparou para o diabo, para a antiga serpente, para a besta e o falso profeta, o inferno. Para mim Deus não preparou o inferno, Deus preparou o céu. Mas o homem escolhe. Deus, Ele fez o mundo e Ele deixou o homem escolher. Interessante, irmãos, que a tendência do homem é sempre escolher coisas má. O homem não escolhe as coisas boas. A tendência do homem é desobedecer ao Senhor Deus. Mas o Senhor Deus, Ele em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, está escrito: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. O Senhor Deus, irmãos, Ele quer perdoar os pecados da humanidade. Ele quer que toda a humanidade se converta ao Evangelho. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Olha, irmãos, quem não for achado escrito o seu nome no livro da vida será lançado nesse lago de fogo e enxofre. Deus, Ele não fez ninguém para... Deus não quer que ninguém seja condenado. Deus, Ele não quer que nenhum homem seja condenado. Deus, Ele fez o céu para você. Mas o nome que não for achado, escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo e enxofre. Mas, irmãos, aí o irmão pode perguntar: pastor, como que eu faço para o meu nome ser escrito no livro da vida? Irmãos, o Evangelho, irmãos, é o poder de Deus. E é tão simples o homem aceitar Jesus. A mensagem do Evangelho que os profetas pregaram, que os discípulos pregaram, sempre foi uma mensagem: arrependei-vos, foi esta mensagem, e convertei-vos, para que sejam perdoados os vossos pecados. Esta sempre foi a mensagem do Evangelho, arrependimento. O homem tem que se arrepender. O homem que matava, ele não pode matar mais. O homem que roubava, não pode roubar mais. O homem que prostituía, no momento que ele se arrepende, ele não pode prostituir mais. O homem, que era drogado, que vivia nas drogas, não pode se drogar mais. O homem que vivia nos vícios, não pode mais viver nos vícios. Isso é arrependimento. O homem deixar tudo aquilo que ele fazia antes de conhecer a Jesus, ele deixar tudo, e agora viver uma vida, e viver uma vida servindo ao Senhor, morrer para o mundo. O batismo, ele tem o seu significado: morte para o mundo, e o homem tem que morrer para o mundo de pecado, e ressuscitar, nascer de novo para Jesus. Para Jesus. O terceiro tópico da mensagem desta noite, irmãos,
O céu é um lugar onde teremos mansões maravilhosas. No céu, irmãos, nós teremos mansões. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. O céu, irmão, Jesus, ele está preparando morada para todos os moradores deste mundo. Jesus está preparando morada para todos, mas para aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Para aquele homem que se arrepende dos seus pecados e se converte ao Evangelho e recebe Jesus e toma uma decisão em receber Jesus em seu coração e crer no Senhor Jesus e aceita Jesus em seu coração. A Bíblia diz que Jesus, no momento em que o homem aceita Jesus, que recebe Jesus, o Senhor Jesus, ele prepara uma morada no céu para você. Nós vamos morar em mansões no céu. Nós vamos viver em rua de ouro, de cristal. No céu, irmão, nós vamos viver eternamente, irmãos, sem pagar energia. O texto, irmãos, que acabamos de ler, Apocalipse 22, do 1 ao 5, diz que Jesus vai ser uma lâmpada no céu. Ele vai iluminar o céu de eternidade em eternidade. Ele vai iluminar o céu. E no céu, irmãos, nós não vamos precisar de energia. No céu não haverá noite, porque a glória do Senhor Jesus será imensa. Glória do Senhor Jesus, que a lâmpada que é o Senhor Jesus será uma lâmpada no céu, e Ele vai iluminar o céu, e lá nós vamos viver, irmãos, gozando das delícias mil, gozando do gozo celestial. Lá não haverá tristeza, lá não haverá morte, lá não haverá, irmãos, tormento, lá não haverá sofrimento, lá não haverá dor, e de eternidade em eternidade nós vamos viver adorando ao Senhor, cantando naquele grande coral e servindo ao Senhor, aquele que foi morto e reviveu, aquele que está à destra de Deus Pai, à direita de Deus Pai. Nós vamos viver de eternidade em eternidade, adorando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vai valer a pena. Um dia, irmãos, iremos morar em nossa morada no céu. O Senhor Jesus nos prometeu que prepararia lugar para nós no céu, e vai valer a pena ser fiel até a morte. Vai valer a pena, irmãos. Vai valer a pena, irmãos, o irmão ser fiel até a morte, o irmão combater o bom combate, o irmão renunciar ao mundo de pecado. Vai valer a pena o irmão negar a você mesmo. Às vezes nós negamos a nós mesmos e as pessoas nos chamam de bobo, porque às vezes, irmãos, alguém nos oferece uma bebida: vou tomar uma bebida aqui no bar comigo. Eu falo: não, rapaz, eu não posso, eu sou de Cristo, eu não bebo. E as pessoas nos chamam de bobo: você não bebe, rapaz? E a bebida é tão boa, mas a gente fala: irmãos, meu amigo, eu sou de Cristo, eu não uso essa bebida porque Jesus me comprou por um alto e bom preço. E a Bíblia diz que não entrarão no reino dos céus os beberrões. Não embriagueis com vinho, porque há contenda no vinho. Por este motivo, vale a pena renunciar a este mundo, vale a pena negar a nós mesmos, vale a pena morrer para este mundo de pecado, porque um dia nós vamos viver eternamente no céu. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vale a pena, irmãos, ser fiel até a morte. Quando o apóstolo Paulo, irmãos, ele viveu aqui neste mundo, eu creio que o apóstolo Paulo, ele vivia aqui neste mundo, mas ele, todos os dias, ele queria viver como Cristo Jesus viveu. Todos os dias ele queria imitar a Cristo Jesus. Todos os dias, irmãos, ele lutava contra o pecado, irmãos, porque o pecado, há uma luta, e uma luta, irmãos, da carne contra o espírito, e essa luta é constante todos os dias, 24 horas, a nossa carne luta contra o espírito.
Mas quando nós, irmãos, estamos no centro da vontade de Deus, estamos orando, jejuando, examinando as Escrituras, estamos alimentando o nosso espírito, o espírito ele vai vencer a carne. A Bíblia nos manda resistir o diabo, ele fugirá de vós, e nós temos que resistir, irmãos. Resistir o diabo. Nós temos que resistir os prazeres deste mundo. E quando nós resistimos o diabo, ele foge de nós. Vai valer a pena ser fiel até a morte, porque um dia nós vamos receber a coroa da vida no céu. Um dia nós vamos receber o nosso galardão no céu. Um dia nós vamos receber a nossa morada no céu. Um dia nós vamos receber, irmãos, no céu, aquele bem-vindo do nosso Senhor Jesus: vinde a mim, bendito de meu Pai, possuís por herança o reino dos céus, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena que neste mundo, irmãos, às vezes você enfrenta uma luta tão grande, que você ora ao Senhor pedindo: Senhor, me dá força, Senhor. Me dá força para eu vencer esta luta, Senhor. Eu não quero, Senhor Jesus, ceder à luta, ceder, Senhor Jesus, neste momento de luta, de tribulação, mas eu quero ser fiel. Vai valer a pena, irmão Dico. Vai valer a pena, irmão Júnior, ser fiel ao Senhor até a morte. Vai valer a pena, irmão Giovanni, ser fiel ao Senhor até a morte. Irmãos, o último tópico da mensagem desta noite: no céu, o Senhor Deus tem uma linda herança para os salvos. 1 Pedro capítulo 1, do 4 ao 5. Para uma herança incorruptível, incontaminável, a que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estejais guardados na virtude de Deus para a salvação, já preste para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados, com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provada pelo fogo, se enche em louvor, em honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, há mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Irmão, vai valer a pena. Nós vamos alcançar a salvação das nossas almas se estivermos firmes na promessa. Se estivermos vivendo uma vida, irmãos, aqui no mundo, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, sem a qual ninguém verá ao Senhor nosso Deus. Vai valer a pena, irmãos. No céu, o Senhor Deus tem uma linda herança para os salvos. Olha essa herança. Olha a herança que o Senhor Deus tem para nós no céu. Para uma herança incorruptível, incontaminável, a que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Deus, ele tem uma herança para nós, irmãos, incorruptível. A traça e o ladrão não pode roubar, e nem a traça pode destruir a nossa herança. E essa herança é incontaminável, e nós está preparada para nós nos céus. Vai valer a pena, irmãos, quando nós chegarmos lá no céu, lindo céu, vai valer a pena. E eu tenho trabalhado, irmãos, para isso, porque um dia eu quero estar diante do meu Deus, e quero receber, irmãos, das mãos do meu Deus o meu galardão. E a igreja também está trabalhando para, naquele grandioso dia, a igreja receber o seu galardão. Meus irmãos em Cristo, igreja do Senhor Jesus, um dia estaremos no céu e veremos o nosso Salvador.
e receberemos a nossa herança incorruptível e incontaminável no céu. Igreja do Senhor, vai valer a pena servir a Deus e ser fiel a Ele até a morte. Mateus capítulo 6, irmãos, versículo 19, 20 e 21 está escrito: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, o ladrão mina e rouba. Mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e o ladrão não mina nem rouba. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Aonde você está juntando tesouro, irmãos? Nós estamos ajuntando tesouro no céu, e temos que continuar juntando tesouro no céu. Lá nem a traça nem a ferrugem consome, e o ladrão não mina nem rouba. Porque o nosso tesouro é o Senhor Jesus. Ele é o nosso tesouro. Ele é o nosso tesouro. Jesus é o nosso tesouro, é a pérola preciosa nossa que está nos céus. E um dia nós vamos chegar no céu e nós vamos ver o nosso tesouro no céu, que é Jesus. Nós vamos receber a coroa da vida, o nosso galardão, o nosso prêmio incorruptível no céu. Vai valer a pena, igreja do Senhor, vai valer a pena ser fiel a Deus até a morte. Vai valer a pena. Às vezes, minha irmã, meu irmão, você às vezes está enfrentando uma luta tão grande. Não pense em desistir não, irmão. Jamais desista. Às vezes a sua luta é uma luta muito grande, mas não desista. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. Nós não podemos olhar para trás, temos que olhar para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Não desista, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vai valer a pena ser fiel ao Senhor. Eu peço que toda a igreja esteja orando. Eu convido aqui à frente, irmão Ezequiel, irmã Núbia, irmão Júnior, irmã Gleide, e eu convido aqui à frente também o Dico para ajudar no louvor. E irmã Lene, vem cá também, irmã Lene. Nós vamos cantar Além do Rio Azul.